Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito boa tarde para todos, companheiros ministros, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns minutos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Aprecio muito o respaldo que estão dando ao projeto da Grande Carpa Catedral em Porto Rico. Já creio que escutaram ao reverendo José Benjamin Pérez. Agora vamos ler em Isaías capítulo 61, versículos 1 ao 3, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu o Senhor, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Que Deus abençoe nossas almas com Sua palavra e nos permita entendê-la. A era messiânica é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Esta passagem nos fala da vinda do Messias e marca o ciclo divino da vinda do Messias, que é a era de pedra angular. Nos dias de João Batista, que foi o mensageiro, precursor da primeira vinda de Cristo, da vinda do Messias, estava se vivendo na sétima era da Igreja Hebraica sob a lei, com João Batista como precursor e mensageiro daquela etapa da Igreja Hebraica sob a lei. E depois, ele, com sua mensagem, preparou o povo para que desse as boas-vindas ao Messias quando fosse apresentado a Israel, o qual tinha que ser apresentado por João com sua mensagem que tinha recebido da parte de Deus. E quando em uma ocasião está falando da vinda daquele que virá depois dele, diz: eu não conhecia. No entanto, conhecia. Era humanamente descendente da casa de Davi. Era nascido através da Virgem Maria, que era parente da mãe de João Batista, Isabel. Mas ele não conhecia que a vinda do Messias viria num familiar seu. Ou seja, que podiam dizer que eram irmãos, eram famílias, e pensemos,
Maria representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. O precursor era de uma família religiosa também. Era um crente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, filho de um sacerdote. Agora João Batista estava precursando a vinda do Messias e não sabia que era Jesus. Talvez tinha brincado quando crianças, mas ele não sabia que ia se cumprir a vinda do Messias em seu parente. João Batista pregou, preparando o caminho do Senhor, cheio do Espírito Santo, o qual tinha recebido quando a Virgem Maria visitou Isabel lá nas montanhas da Judéia. A Escritura dizia que o anjo Gabriel disse a Zacarias que o menino que teria, o filho que teria, seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe. Agora, João anunciava que viria o Messias e numa ocasião disse: entre vós está um, o qual não conheceis. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Ou seja, que os dias de João Batista, sendo ele o precursor, ele entendeu que iria vir o Messias, que ia se cumprir a vinda do Messias nesses dias. A mensagem do precursor é a que prepara o povo. A mensagem do precursor é a que apresenta o Messias. E se cumpre a vinda do Messias conforme a mensagem que traz o precursor, o qual está baseada em todas as profecias que falam da vinda do Messias para esse tempo. João, quando escuta que eles dizem, vejam, agora aquele do qual tu deste testemunho, a ele seguem mais pessoas que a ti. João disse, a ele convém crescer e a mim minguar. E também disse, quem tem a esposa é o esposo. E ao amigo do esposo convém, e ao amigo do esposo se alegra da voz do esposo, ou seja, da mensagem que Cristo estava pregando, que é a voz do esposo para Israel. Porque Israel era a igreja noiva de Deus que receberia a vinda do Messias. Recordem que a Escritura diz que Deus é o esposo de Israel, seu marido. Agora, o marido, vindo em carne humana na pessoa de Jesus, estava com a esposa Israel, falando a palavra Israel. E João se regozijava. Outros talvez se enchiam de ciúmes, dizendo, agora nós estamos seguindo João e agora vem este Jesus a levar os discípulos de João. Mas tinha que ser assim. Os discípulos do precursor estão chamados a estarem preparados para receber aquele que vem depois do precursor e escutar sua voz e serem preparados nessa etapa ou era messiânica, que nos dias de Jesus
era o tempo de ministério de Jesus. Aquela era a era messiânica, a era de pedra angular, porque ali estava o Messias. E ali estava, consequentemente, a pedra de ângulo, a pedra angular, a qual os edificadores, os líderes religiosos, rejeitariam. Agora, sendo que em Israel se cumpre as profecias correspondentes à primeira vinda do Messias e seu precursor, João Batista. Tudo que acontece com Israel sob o pacto antigo, depois se repete sob o novo pacto, onde se materializa que já temos a sombra, o tipo e figura, e depois do Novo Testamento temos a realidade dos tipos e figuras. O povo hebreu tinha o Cordeiro Pascual, a igreja tem Cristo, o Cordeiro Pascual que morreu por nós, e assim por diante. Tudo o que Israel tinha em seus sacrifícios era sobre o tipo e figura do sacrifício de Cristo que seria realizado lá no tempo da primeira vinda do Messias, naquela era messiânica. Onde 3 anos e meio da semana número 70 já se cumpriram e faltam 3 anos e meio do trato do povo hebreu sob a era messiânica. Agora, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a era messiânica é a era da pedra angular, onde aparecerá Cristo, o anjo do pacto, para trazer, para realizar a obra de reclamação e redenção do corpo dos crentes em Cristo, que morreram ressuscitando em corpos glorificados e para transformar nossos corpos para os que estamos vivos neste tempo final. Portanto, com paciência, aguardaremos, nos cuidaremos da saúde, porque, mesmo que é bom morrer em Cristo, morrer sendo um crente, viver e continuar vivendo sendo um crente e ser transformado sem ver morte é muito melhor, porque nos dá tempo para trabalhar mais na obra do Senhor. Porque os que se vão antes, depois olham de lá para cá e dizem: que bom teria sido eu ficar na terra trabalhando, porque eu os vejo trabalhando, realizando todos estes trabalhos, que se eu estivesse na terra, podia também estar trabalhando. De lá se vê melhor para cá do que aqui, talvez algumas vezes podemos ver. Aqui vemos muito trabalho. Eles veem muita bênção. E gostariam de estar conosco, mas já se foram. Já não podem fazer nada por nós. Nem pela obra, o seu trabalho na obra já concluiu. Mas agora nós temos a bênção da era messiânica, a era de pedra angular, para a qual veio o precursor preparando o povo para entrar a essa era messiânica e receber as bênçãos que há nessa era messiânica. Recordem que aqueles que entraram na era messiânica nos dias de Jesus foram com os que se começou a dispensação da graça. E será com os que entram na era messiânica, da era de pedra angular no último dia, com os que começará a dispensação do reino, e onde se colocará
todos os fundamentos de ir para o reino do Messias na terra. Tão simples assim. Já temos lá, na primeira vinda de Cristo, o que aconteceu, o qual mostra que haverá uma repetição. Na segunda vinda de Cristo, enviando o precursor, o qual já veio e se foi. E conforme a mensagem do precursor, será o cumprimento da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi o povo que estava sob o pacto antigo, o qual era Israel. O povo do pacto antigo, a igreja do Antigo Testamento. E agora a segunda vinda é para a igreja do Novo Pacto, do Novo Testamento. E como Deus enviou um precursor à igreja do Antigo Pacto, João Batista enviou um precursor à igreja do Novo Pacto, que foi o reverendo William Branham, no qual o Espírito de Deus operou o ministério de Elias pela quarta ocasião. E como vai ser a segunda vinda de Cristo? Conforme a como foi dito pelo Espírito Santo através do precursor da segunda vinda de Cristo. Assim será a vinda do Filho do Homem com os seus anjos no último dia. Assim será a vinda do Filho do Homem com Moisés e Elias. Assim será a vinda do Filho do Homem no tempo final, na era messiânica, para a introdução do milênio. Porque é o sétimo selo, a vinda do Senhor, a que introduz o milênio. Livro dos Selos, página 464 e 465 diz: Devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto, as coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos, tudo termina. Tudo termina. É o fim do mundo agitado. É o fim da natureza agitada. É o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra, e ainda é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, versículo 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento acontecer. Aí tudo termina. Ao final deste sétimo selo é o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim da era da igreja e também é o fim do sétimo selo. Ao final do sétimo selo, veja, ao final. Se tem um final, pois é porque teve um princípio. Ao final do sétimo selo é o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. E até é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo.
E mais abaixo, na página 465, do primeiro parágrafo diz que é como um foguete, um rojão que é disparado. Um foguete, um rojão desses de festas nacionais, fogos de artifício e festas de final de ano, quando atiram esses fogos e quando explodem, lança muitas estrelinhas no ar. Assim. Diz, assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isso e aquilo. E todas as coisas, tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos, não sabemos. Isso será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Ou seja, que o sétimo selo terá um começo e um final. Como a primeira vinda de Cristo e seu ministério teve um começo, quando foi batizado por João Batista, e começou depois de 40 dias de jejum, começou seu ministério e terminou na cruz do Calvário. Agora, e na página 472 diz, do livro dos selos, notem bem a mensagem do tempo do fim. É este selo, ou seja, este sétimo selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto. Quando começar. Mas também fala do final do sétimo selo. Será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, lembre-se, Apocalipse 10, 1 a 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humilde, lembre-se que Deus opera em coisas pequenas. Eu, na verdade, não entendi o que estava falando. E agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor. Vem como o nascimento do nosso Senhor. Lá num estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão, está próxima. Aqui estamos. Ou seja, que haverá um começo dessa etapa do cumprimento da segunda vinda de Cristo e haverá um final dessa manifestação. Terá um começo e um final. Como a primeira vinda de Cristo, em seu ministério teve um começo e um final. Portanto, estejamos preparados, porque algo grande está prometido para acontecer no meio da igreja do Senhor, Jesus Cristo. Assim como tudo relacionado à primeira vinda de Cristo, como ocorreu no meio do povo e com o povo que estava sob o pacto, correspondente àquele tempo, estava sob o pacto da lei. E agora a segunda vinda de Cristo será com o povo que está sob o novo pacto, coberto com o sangue de Cristo, nosso Salvador. Já não com o sacrifício de animaizinhos, mas com o sacrifício de Cristo, nosso Salvador. Estamos em um tempo muito importante. O precursor já veio e se foi. E, assim como se foi passando já, no antigo pacto, de uma etapa, de uma era a outra, até chegar à era de João Batista, sétima etapa, e depois passaram a etapa de pedra angular. E
Sob o novo pacto, a igreja esteve passando de era em era, subindo de era em era, até a etapa do precursor, da segunda vinda de Cristo, o sétimo mensageiro da igreja gentia, e depois disso vem a etapa de pedra angular, onde é preciso subir porque a igreja esteve subindo de era em era. De uma era a outra vai subindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Na página 37, penso que todos devem ter o livro de citações, o livro dos selos e eras, já que isso é mensagem do precursor para todos os crentes em Cristo, a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. E se você não conhece, você perderá a bênção de ver no último dia, na era messiânica, a vinda do Senhor. Como os que não tinham a mensagem de João Batista, perderam a bênção da vinda de Cristo 2000 anos atrás. Na página 37, parágrafo 311 diz: agora, note, então, a vinda do Senhor Jesus está tão perto, à mão, que o Espírito Santo, desde aqui abaixo, só apenas justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora o tempo, a tempo da vinda da pedra angular, vê? A era luterana, a era wesleyana vai subindo, a era pentecostal e depois a era de pedra angular. Agora, há tempo da vinda da pedra angular. E onde vai vir a pedra angular? Pois a era de pedra angular, a era messiânica. A igreja deve estar tão perfeitamente como Cristo até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo está em você, te faz viver a vida de Cristo, atuar a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. Quem crer em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Também ele fará, Jesus disse. Jesus disse isso, vê? Agora vamos temos um ministério chegando, que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? A vinda. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. Veja, a igreja luterana sob a justificação vindo fresca do catolicismo. Olha, movendo-se. Depois, olha Wesley chegando um pouco mais perto da santificação, tecendo dentro as Escrituras. Olhe no meio de Wesley, depois a coisa seguinte que veio era a era pentecostal. E a era pentecostal, com a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora, olhe a era que vem agora, para cima, a pedra angular. Quem foi que falou da pedra angular, dessa era de pedra angular? O precursor. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor. O manifestado, Deus em toda a criação espera que a igreja encontre seu lugar posicionalmente. E qual é o lugar da igreja para o tempo final? A era messiânica, a era de pedra angular,
a era de e para a vinda do Senhor, a sua igreja, para nos dar a fé, para ser transformados e raptados e levados a ser das bodas do Cordeiro. Essa é nossa era. Não somos da era luterana. Mesmo que na era luterana se refletiram coisas que serão manifestadas na era messiânica. Não somos da era wesleyana. Não somos da era pentecostal. Portanto, não somos nem luteranos, nem wesleyanos, nem pentecostais. Tão simples assim. Somos da era messiânica, da era da pedra angular, da era onde a vinda do Senhor está prometida para ser cumprida, vindo como leão, como rei dos reis e senhor dos senhores e juiz de toda a terra, para reclamar tudo o que ele redimiu com seu sangue e realizar a redenção do nosso corpo, que é a adoção fisicamente de nós como filhos de Deus, sendo transformados e sendo jovens para toda a eternidade, com corpos glorificados igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim ter a semelhança física do Senhor. A imagem é o corpo angelical e a semelhança é o corpo físico glorificado. Portanto, isso é o que está prometido para mim. E para que mais? Para cada um de vocês também. Portanto, estejamos preparados que não nos passe despercebido a promessa da vinda do Messias na era messiânica, a era de pedra angular. O reverendo William Branham, na página 119 do livro de citações, diz que não morrerá de velhice sem que ele esteja aqui. Ele teria atualmente como 106 anos, Miguel. Até o nosso tempo. Cento e seis anos teria uma idade bastante avançada. Mas ele diz que não morreria de velhice pela idade sem que ele estivesse aqui, para poder captar o que ele pensava. Temos que ver quantos anos ele pensava que podia viver na Terra. Ou quantos anos era a quantidade em que o ser humano vive e que ele pensava que podia chegar. Em uma ocasião ele disse: meu pai morreu com tantos anos, eu já passei dessa idade. E pensava, ou seja, que estava perto sua partida. Então, é mais simples o que é prometido na Escritura, como a vinda do Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz de toda a terra e Leão da tribo de Judá. Mas amanhã falaremos mais claro, se podemos falar, porque isso é o mistério do sétimo selo, o qual tem um momento para ser aberto para dar a fé aos crentes para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E esse mistério vai ser aberto exclusivamente no cumprimento da terceira etapa. E o cumprimento da terceira etapa será em uma grande catedral que foi mostrada ao reverendo William Branham.
Por isso é que desejamos tanto que se torne realidade a visão da carpa, que trará grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo e depois para o povo hebreu também. A era messiânica. Para ver tudo o que está prometido e depois ver a medida que vai se cumprindo, se requer estar onde? Em que era? Na era messiânica, a era da pedra angular. Portanto, o primeiro é saber onde nos encontramos. Onde temos que estar para ver a vinda do Messias no último dia. A vinda do Messias, a vinda do ungido com o Espírito Santo no último dia. A era messiânica. Esse é o lugar onde temos que estar, e essa é a era da pedra angular. A era do trono. A era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. A era onde a arca do pacto tinha que ser colocada no tempo final. A era a qual virá Cristo em sua segunda vinda para habitar em sua igreja em toda a sua plenitude. E isso será a vinda do Senhor no último dia. Assim como veio ao tabernáculo que Moisés construiu e morou no meio dos querubins de ouro sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, onde estava a palavra do Senhor. E onde estavam os dois querubins de ouro. E no templo que Salomão construiu, quando o dedicou, veio a presença de Deus, a coluna de fogo, o anjo do pacto e habitou sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. E também estavam dois querubins de madeira de oliveira gigantes cobertos de ouro, e estava a arca do pacto com as tábuas da lei também. E ali morou Deus. Ali foi a vinda do Senhor. A vinda do Senhor ao tabernáculo que Moisés construiu, a vinda do Senhor ao templo que Salomão construiu, a vinda do Senhor ao Monte Sinai, o topo do Monte Sinai também, e a vinda do Senhor a Israel, a Jerusalém, e a vinda do Senhor à sua igreja no último dia, no topo do monte de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é a era da pedra angular, a era messiânica do reino de Cristo, a era messiânica de e para a vinda do Senhor à sua igreja. E como sabemos que será nessa era e não nas eras passadas, porque nas eras passadas não se cumpriu a vinda do Senhor, mas que é para a era de pedra angular. Assim foi representada no tabernáculo que Moisés construiu, o templo que Salomão construiu, e consequentemente tem que ser a esse lugar santíssimo da igreja, que é a era da pedra angular, porque as outras 7 eras correspondem ao lugar santo da igreja. Tão simples assim. A era messiânica. Portanto, a mensagem que sairá da era messiânica será a mensagem messiânica da vinda do Senhor, a mensagem do 7º selo para todos os crentes em Cristo e depois para o povo hebreu. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta tarde, dando o testemunho da era messiânica. Amanhã estaremos reunidos de novo para continuar conversando sobre o programa divino para o nosso tempo, onde estaremos falando sobre o tema, nos preparando para entrar à terra prometida. A terra prometida do corpo físico glorificado, que é o que nos
tornará aptos para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Porque com estes corpos físicos não podemos ser transportados à ceia das bodas do Cordeiro. Tem que ser em um corpo glorificado, imortal, incorruptível, igual ao corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e os guarde em frente, trabalhando sempre, orando e respaldando o projeto de construção da grande carpa catedral, porque é um projeto com promessas divinas e está no programa de Deus e que transcende ao reino de Deus. E todos seremos recompensados pelo que fizermos em prol do programa divino. Recordem que as recompensas são de acordo ao que fizermos para o programa divino. Na obra do Senhor, isso é o que transcende no reino e ao reino de Deus. As obras que fizermos em prol do programa de Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar e assim terminar nossa parte. Amanhã nos veremos. Primeiro, Deus, ore muito para que Deus nos dê tudo o que necessitamos saber e nos dê a tempo para estarmos preparados para a nossa transformação. Por aqui temos o missionário Miguel Bermudes Marim para na continuação. Ele espera sim, porque sempre espera a sobremesa. É como dizemos algumas vezes, é doceiro, gosta muito dos doces, mas eu creio que com o que já falamos é suficiente. Disso já lhes falarei depois, novamente, amanhã. Primeiro Deus. Recordem que a primeira vinda de Cristo foi no leste, o qual disse: eu sou a luz do mundo, o sol. A segunda vinda de Cristo, assim como foi a primeira vinda de Cristo no leste para o povo do Oriente Médio, Israel, depois a segunda vinda de Cristo é a sua igreja para a ceia das bodas do Cordeiro, e a ceia sempre é à tarde. E o território que corresponde amanhã é Israel, e o que corresponde à tarde é a América Latina. O continente americano é ao continente americano que corresponde o tempo da tarde, e por isso a bênção de Deus para o tempo final corresponde ao oeste, e por isso a nossa era surge onde? No oeste. Que Deus os abençoe e os guarde. E vamos deixar Miguel, porque a sobremesa já está se tornando maior que a ceia. Deus te abençoe, Miguel, e em frente, Miguel. Que Deus te abençoe. E que Deus abençoe a cada um de vocês e os use grandemente em seu reino neste tempo final. Deus te abençoe, Miguel.